Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E hoje eu quero falar sobre a decisão do Fed, Banco Central Americano, na quarta-feira passada, em que ele subiu a taxa de juros de 0,75 pontos percentuais, levando aí os juros para uma banda de 3 a 3,25%. E vou falar também sobre os impactos disso na economia. Teve algumas projeções interessantes que o Fed divulgou nesse mesmo dia. E vou falar também um pouco aqui sobre a taxa de juros do Brasil, que se manteve em 13,75 na mesma quarta-feira, em que o Copom votou pela manutenção da taxa no mesmo lugar. E um dado curioso é que 2 membros votaram pelo aumento de 0,25 pontos percentuais. Então, vou falar desses dois temas aqui hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo e bota aí nos comentários se você acha que o Fed deveria subir mais os juros, se não deveria subir tanto, para ver se a bolsa americana, que já caiu mais de 20% nesse ano, voltasse a subir. Ou aqui no Brasil também, se você acha que o Banco Central brasileiro o Copom, agiu de maneira correta, mantendo a Selic no mesmo nível. Vou começar falando da taxa de juros do Fed, que subiu em 0,75 pontos percentuais, mas para deixar todo mundo na mesma página, a taxa de juros estava ali entre 2,25 e 2,5, subiu 0,75, foi para 3 e 3,25. E alguns dados interessantes dessa reunião é que o Fed, ele de 2 em 2 reuniões, ele faz algumas projeções econômicas durante o comunicado. E aí, hoje tiveram, dentre outros, os que eu trouxe aqui para falar para vocês, é que o PCI, que é o índice de inflação que o Banco Central mais acompanha, o Banco Central americano mais acompanha, e o núcleo dele, que retira alimentos e energia, que são elementos mais voláteis. Então ele olha o PCI e olha mais o núcleo para agir na política monetária. Esse núcleo do PCI, no último mês, nos últimos 12 meses, estava em 4,6%. E a projeção agora do Banco Central é que termine o ano em 4,5%. Isso aí está bem longe da taxa de 2%, que é a meta do Banco Central. E essa taxa de 2 anos, pela projeção divulgada hoje, ela só deve chegar em 2025. Deve chegar ali ao retorno de 2,1%. Então, como eu mostrei em vídeos anteriores, essa inflação ela realmente começa a cair, a inflação dos 12 meses, mas ela demora para cair o suficiente para a meta quando ela sai muito fora do controle do Banco Central, que é isso que tem acontecido hoje. Então, essa meta, esses 2%, só deve voltar pela projeção de hoje em 2025. Um outro dado interessante é que a taxa de desemprego dos Estados Unidos, que estava em 3,5% até pouco tempo, subiu para 3,7%, e o Banco Central agora divulgou a projeção que deve chegar em 4,4% no ano que vem. Então, isso é taxa de juros causando efeito ali na economia real, e vai ter que levar essa taxa de desemprego para realmente arrefecer a inflação. Esse aumento, que parece pequeno, mas na realidade não é tanto, ele vai ajudar a esse controle da inflação. O último ponto interessante que eu trouxe para aqui, eu vou mostrar esse ponto até de uma forma mais detalhada. O Banco Central americano projeta hoje que a taxa dos Estados Unidos, a taxa de juros, deve chegar ali entre a banda de 4,25% e 4,5% no final desse ano. E em 2023, na primeira reunião, deve parar na banda de 4,50% e 4,75%. Então, a projeção do Banco Central é que fique aí ao redor de 4,6% em 2023 e fique nesse patamar por algum tempo, para essa taxa de juros para ser efetiva ali, para causar realmente uma diminuição da demanda, para que essa inflação convirja aí para a meta nos próximos meses. Mas tem apostas, eu falei agora que deve chegar a 4,6% segundo projeções do Banco Central, mas já tem aposta até mesmo dentro do Banco Central que ela pode chegar a 4,75% e 5%. Isso foi o que fez toda essa montanha-russa na última quarta-feira. Quando saiu a notícia de 0,75 pontos percentuais, a bolsa caiu.
Logo em seguida que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, começou a falar, a Bolsa voltou a subir, e aí, falando, além dessas projeções, que ele vai persistir aí no aumento de juros, ele disse que vai fazer o que tiver que ser feito para trazer a inflação para a meta. Isso significa que ele vai levar os juros para onde tiver que levar para a inflação cair. Isso fez com que a Bolsa voltasse a cair e fechasse no negativo na quarta-feira. Mas com essas projeções aumentando aí das taxas de juros, lembrando aqui que a Bolsa americana já cai aí 20% no ano, se realmente não chegar a 4,6%, chegar a 4,75%, a 5%, não imagino uma queda forte adicional na Bolsa Americana por causa disso. Mas agora, se a taxa de juros subir ainda mais, 7%, 8%, enfim, se a inflação não conseguir chegar na meta ali, não conseguir arrefecer mesmo com esses juros, aí sim, eu imagino que a Bolsa Americana cairia de uma forma mais forte. Mas esse aumento adicional aí, eu não vejo ele sendo um propulsor aí de uma queda muito mais forte do que a que já temos hoje na Bolsa Americana. Então eu vou compartilhar a tela para mostrar um pouco mais desses dados. Então, compartilhando aqui a tela, eu já deixei algumas páginas abertas com o que eu vou falar hoje. A primeira aqui já falando das taxas de juros, que eu já falei, que elevou aí o Banco Central para 3 e 3,25%, e com o Fed sinalizando que as taxas vão ficar altas por um período longo. Então, dois dos grandes medos do mercado é que essa taxa seja maior do que a projetada, então maior lá do que aquele 4,6%, 4,7%, 5%, e que as taxas também fiquem altas por um período muito longo. Então, isso também faria com que tivesse uma queda adicional aí na Bolsa. Então, esses são os dois grandes medos, digamos assim, do mercado. Dois dos grandes medos do mercado atualmente. Que ainda tem outros, guerra, armas nucleares. Então, digamos que sejam dois grandes medos. Aqui eu já peguei também a taxa de desemprego para mostrar. Já mostrei isso nos outros vídeos, mas aqui está em 3,7. Esse é um dos menores aí um dos menores patamares aí da história dos Estados Unidos. A gente vê que em vários outros períodos a taxa de desemprego ficou bem acima do nível atual. E para controlar a inflação, infelizmente, essa taxa de desemprego vai ter que subir um pouco mais para controlar aí a demanda e ajudar a reduzir a inflação. Aqui eu trouxe também a T-Bill. T-Bill é o título de curto prazo dos Estados Unidos. A T-Bill lá fora é conhecida como pós-fixado dos americanos. Não sei se é lá fora ou se é aqui, mas muito se fala que a T-Bill é o pós-fixado dos americanos. Porque como é um pré-fixado de curtíssimo prazo, essa aqui é de um ano, tem de 3 meses, tem de 6 meses, então a variação aí no título vai ser muito pequena. Então, é como se fosse aí um pós-fixado no Brasil. Pós-fixado não é comum lá fora. Então, esse, digamos assim, que é o pós-fixado dos americanos. E eu trouxe essa taxa para a gente ver que ela está em 3,87 e é o menor patamar aqui, é o maior patamar da história aqui desde 2013. Então, é um patamar bem elevado. Isso fez, inclusive, que o Warren Buffett lá na Berkshire Hathaway tivesse no último balanço 76 bilhões de dólares em T-Bill. Então, ele, que desde a pandemia, até antes um pouco, tem acumulado bastante caixa e agora ele diversificou um pouco esse caixa para não ficar parado rendendo pouco, ou não rendendo nada, ou em títulos mais líquidos, de mais curto prazo até que a T-Bill, rendendo 1,5%, 2%. Ele colocou, se eu não me engano foi de um ano a T-Bill que ele comprou, eu não lembro direito, mas são 76 bilhões, um valor bem relevante, que aí consegue render atualmente 3,87, e como eu falei, ela não tem grandes variações por ser um título de curto prazo. Então, se os juros subirem, se os juros caírem, a variação no preço aí vai ser mínima. E falando aí sobre a variação no preço, variação na taxa, eu trouxe 4 taxas aqui dos Estados Unidos hoje. Então a gente vê que a Treasury de 2 anos, como o Banco Central ele se mostrou ainda mais disposto do que estava a subir os juros aonde tiver que subir para controlar a inflação, a taxa de curto prazo de 2 anos ela subiu, justamente porque agora esse projeto que os juros vão ser um pouco maiores nesse curto prazo. A gente vê que a de 2 anos subiu um pouquinho, mas já subiu menos aqui que a de 2 anos. A de 20 anos quase não teve variação, 0,01%. Então, quanto maior o prazo, menor a variação, hoje, né?
e a de 30 anos, que estava negativa, agora está subindo um pouquinho, mas também quase aí no 0 a 0. Isso é normal, porque, como eu falei, o Banco Central deve subir mais os juros no curto prazo, então, para controlar essa inflação, então os juros vai subir no curto prazo, e quando a inflação se mostrar mais controlada, cair, o Banco Central vai novamente descer os juros. Então, é isso que mostra as taxas. As taxas no curto prazo vão subir mais, enquanto a inflação no CD e o Banco Central continuar com essa mesma pegada, e no longo prazo elas vão ou subir menos ou vão cair. Então, eu trouxe aqui essa outra tela para mostrar um pouco sobre a projeção do mercado em relação às taxas de juros. A gente vê aqui que logo no início eu mostrei que a taxa de juros hoje está entre 3,3 e 3,25. A projeção para a próxima reunião é que ela suba mais 75 bips, mais 0,75 pontos percentuais para 3,75 e 4%. Na última reunião do ano, o mercado ainda espera uma alta adicional de 0,5 pontos percentuais, e a última alta desse ciclo, segundo projeções atuais do mercado, vai ser no dia 1º de fevereiro, em que o Banco Central vai subir mais 0,25, chegando aí, como eu falei, entre 4,5 e 4,65. Tem algumas projeções, até mesmo no Banco Central, que acham que essa taxa de juros vai para até 5%, mas o mercado hoje não tem essa mesma opinião. E a gente vê aqui que o mercado projeta que essa taxa se mantenha por algum tempo, vindo a cair, se não me engano, em setembro. Então aqui em junho se mantém. Em julho a gente já vê que a queda está bem mais próxima aqui do patamar atual, do patamar que vai chegar, né, segundo a projeção do mercado. 36,5% acreditam que vai cair e 42% que vai se manter. Em setembro isso se inverte aí, e a projeção é que caia 0,25 pontos percentuais. Então, falando agora rapidamente sobre o Copom, o Copom manteve a taxa Selic em 13,65%. Duas pessoas votaram para que tivessem uma alta de 0,25 pontos percentuais, mas não foi isso que a maioria escolheu. E a inflação aqui no Brasil ela continua alta, por mais que na última segunda-feira, na penúltima, né, vocês estão vendo isso segunda-feira passada pelo menos, na pesquisa Focus ali, a inflação de 2023, desse ano, ela caiu em relação à projeção anterior. Então isso faz com que tenha alguma brecha aí, pelo menos no futuro, para descer os juros, mas não é isso que o Banco Central pretende fazer agora. Assim como o Fed, ele vai provavelmente ficar com essa taxa de juros por um período mais prolongado, em patamar elevado, e provavelmente ali no meio do ano que vem descer essa taxa, se a inflação realmente tiver caído e tiver num patamar mais aceitável. Mas como eu mostrei no início, aqui no Brasil também não vai ser diferente. A inflação ela vai descer de uma forma mais devagar. Então, de um modo geral, renda fixa rendendo mais de 3% no curto prazo nos Estados Unidos, e aqui a Selic em 3,75%, patamares elevados para os dois países, por mais que a diferença de taxas também seja grande. Renda fixa tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos estão pagando altas taxas. Renda fixa ali nos Estados Unidos, eu prefiro vencimentos mais curtos, como até o Warren Buffett faz na Berkshire Hathaway. Ter bonds ali, T-bill, de até um ano, ele é quase um pós-fixado, que a variação vai ser muito pouca. Por mais que tenha variação na taxa de juros, o preço do papel não muda tanto. Então até os americanos falam que a T-bill é o pós-fixado deles. A T-bill de um ano, pode ser de 3 meses, 6 meses, tem várias possibilidades aí. E esse papel aí rendendo mais de 3% hoje é uma taxa que a gente não via no passado e que a gente está vendo hoje justamente por causa da inflação. Então, por mais que o juro real ainda esteja aí negativo, é melhor do que muitas vezes você deixar o dinheiro parado em caixa. E uma coisa que eu tenho visto cada vez com mais detalhe é que os pré-fixados lá dos Estados Unidos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, principalmente os mais longos, né? Quando as taxas, quando o Banco Central americano mostrar que controlou a inflação,
essas taxas de juros projetadas elas vão cair. Então os pré-fixados, principalmente os mais longos, vão ter uma grande valorização, porque os pré-fixados eles funcionam de uma maneira inversa, né? A taxa de juros, quando a taxa de juros sobe, o preço cai. Quando o preço sobe, a taxa de juros cai. Então, as taxas de juros caindo, o preço vai subir e quem tem esses títulos vai ter mais riqueza, vai ter mais dinheiro. O título ali, o papel, o bond, vai valer mais. Então, eu tenho olhado com cada vez mais lupa aí, com mais cuidado, que no momento de inflexão dessas taxas, os papéis, principalmente de longo prazo, tem uma duration maior, eles vão valorizar mais. Então, acho que ainda não é o momento, acho que não chegamos ali no topo, mas creio que não esteja tão longe quanto uma parte do mercado até precifica. Então, é isso por hoje, pessoal. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre as taxas de juros tanto do Brasil quanto lá de fora. Me siga no Instagram, meu Instagram é Rafael Rocha RF, o Rafael com PH, e um abraço a todos e bons investimentos.